Meu nome é Samantha Cole, tenho 35 anos, e jamais imaginei que minha própria família me armaria uma emboscada dessa. Há um ano, meus pais simplesmente me entregaram uma conta de R$ 20.000 para bancar o vestido de recepção e a lua de mel da minha irmã, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei paralisada, achando que era brincadeira de mau gosto. Vocês estão de brincadeira, né? Perguntei, mas os rostos deles eram de pedra. De jeito nenhum, respondi, com a voz cortante como uma lâmina. Eles nem piscaram, agindo como se eu devesse esse dinheiro a eles. Fiquei atordoada. Como podiam esperar que eu bancasse o grande dia dela? Alguns dias depois, passei na casa dos meus pais para deixar enfeites de Natal e, sem querer, ouvi meu pai ao telefone. Não se preocupe, ele sussurrou, ela paga logo depois do jantar de Natal. Meu coração gelou. Não era um pedido. Era um plano calculado para me pressionar durante a ceia de família, achando que eu cederia sob o clima festivo. Na visão deles, eu não era mais uma filha, e sim um caixa eletrônico com obrigação de atender aos caprichos da família. A raiva ferveu dentro de mim, mas me mantive em silêncio. Enquanto minha mente trabalhava a mil, achavam que me tinham encurralado, mas eu já estava traçando um plano que os deixaria de queixo caído. Até a véspera de Natal, eu teria uma surpresa preparada que viraria o jogo de cabeça para baixo. O que aconteceu naquele jantar mudou tudo. Você vai querer saber como essa história se desenrolou. Mas antes me diz, que horas são aí onde você está? E em qual cidade? Quero ver até onde essa história vai chegar. Tudo começou 2 meses antes do Natal. Tenho 35 anos, moro em Springfield, Missouri, e construí uma vida estável com muito esforço. Tenho meu apartamento aconchegante, um carro quitado e 0 dívidas. Trabalho como especialista em marketing e sempre me orgulhei de ser independente. Mas para minha família, minha estabilidade é apenas um convite para me explorar. Uma noite, o telefone tocou. Era minha irmã mais velha, Celeste, com aquele tom de quem já considera tudo resolvido. Você vai bancar meu casamento, soltou, como se fosse um favor. R$ 20.000 para o vestido de recepção e a lua de mel. Afinal, você não tem marido nem filhos, então para que está guardando esse dinheiro? Suas palavras doíram como um tapa. Ela realmente achava que minha vida existia só para realizar os sonhos dela? Nem pensar, respondi firme. Isso não é problema meu. Ela riu, como se eu tivesse ofendido, e desligou na minha cara. Fiquei ali, tremendo de raiva, me sentindo como um objeto que eles podiam usar e descartar. Uma semana depois, fui à casa dos meus pais ajudar com os preparativos de Natal. Enquanto levava uma caixa de enfeites para o sótão, ouvi a voz de Celeste no viva voz na sala. Ela falava com meu pai. A gente faz ela pagar no jantar de Natal, disse ele, tranquilo, como se fosse um plano infalível. Ela não vai ter coragem de recusar na frente de todo mundo. Minhas mãos tremeram ao colocar a caixa no chão. Não era um pedido, era uma armadilha. Sempre ajudei aqui e ali, pagando consertos do carro da minha mãe ou contas médicas do meu pai. Mas isso era diferente. Era uma manobra friamente calculada para me fazer sentir culpada e abrir a carteira por algo que nem era minha responsabilidade. Saí de fininho, com a cabeça a mil. A exigência de Celeste não era um caso isolado, era um padrão. Desde pequena, ela sempre teve tudo, roupas novas, mesada extra, enquanto eu trabalhava nos verões para comprar minhas próprias coisas. Meus pais nunca perceberam, ou não quiseram perceber, sempre elogiando ela, enquanto eu era apenas a filha que dava conta. Agora, eles se uniam para me espremer por um casamento que nem queria participar. Quanto mais pensava, mais a raiva crescia. Eu não era um caixa eletrônico à disposição deles. Trabalhei duro demais pela minha vida para deixá-los tratá-la como um plano B. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha olhando para meus extratos bancários. Cada centavo ali era meu, conquistado com noites mal dormidas e planejamento cuidadoso. Celeste tinha um emprego, algum freelance que nunca parecia dar lucro, e um noivo com um salário decente. Por que seu casamento era meu problema? A lembrança da voz dela, cheia de certeza de que eu cederia, acendeu uma chama em mim. Não ia deixar que pisassem em mim. Comecei a pensar em como proteger meu dinheiro, minha paz e meu futuro. Eles achavam que me pressionariam no Natal, mas eu estava farta desse jogo. Precisava de um plano, não só para dizer não, mas para deixar claro que não seria mais a salvação deles. Até meados de dezembro, já estava pronta para virar o jogo. Passará anos deixando minha família me tratar como um banco particular, e aquele plano deles para me encurralar no jantar de Natal foi a gota d'água. Não ia financiar o casamento de Celeste e estava cansada de ser manipulada. Era a hora de retomar o controle. Primeiro, cortei os laços financeiros. Anos atrás, tinha aberto uma conta conjunta com Celeste para ajudá-la em um aperto.
pagando aluguel e consertos do carro dela. Um erro que me arrependi amargamente. Ela nunca me pagou, sempre prometendo no próximo mês, enquanto gastava com bolsas de grife e jantares caros. Liguei para o banco e mandei fechar a conta. Tem certeza? Perguntou a atendente, hesitante. Absolutamente, respondi, sentindo um peso sair das minhas costas. Também cancelei os pagamentos automáticos da conta de telefone dela. Parecia que estava cortando uma corrente que me arrastava há anos. Meu dinheiro era meu de novo, e ela não ia tocar em mais um centavo. Depois, sentei para escrever uma carta. Queria que fosse clara, direta e sem margem para mal-entendidos. Digitei cada palavra com propósito, não ia pagar pelo casamento. Nem pela recepção, nem pelo vestido, nem pela lua de mel. Expliquei como aquele pedido era injusto, como tinha trabalhado duro pelas minhas economias e como merecia viver minha vida sem ser o plano de emergência deles. Imprimi e dobrei, coloquei no envelope e guardei na bolsa. Meu plano era entregá-la no jantar de Natal, dia 25, na casa dos meus pais. Eles achavam que me pressionariam na frente de todos, mas eu ia virar a mesa contra eles. À medida que o Natal se aproximava, ensaiei o que diria. Não estava nervosa, só determinada. Passará anos engolindo a frustração, assentindo para manter a paz. Mas paz à custa da minha dignidade não valia nada. Imaginava o sorriso arrogante de Celeste, o tom confiante do meu pai ao dizer que eu pagaria, o silêncio cúmplice da minha mãe. Esperavam que eu cedesse sob o brilho das luzes de Natal, cercada pela família e o tilintar das taças. Não ia deixar isso acontecer. Mantive meu plano em segredo, sem dar nenhuma pista. Toda noite reli a carta, ajustando uma palavra aqui, outra ali, garantindo que cada frase tivesse impacto, mas sem perder a calma. Queria que sentissem o peso da minha decisão, sem espaço para distorcer minhas palavras. Chegou o dia 25 de dezembro, frio e cristalino. Dirigi até a casa dos meus pais, com o envelope queimando na minha bolsa. A sala de jantar estava lotada de parentes, a mesa repleta de peru, purê de batatas e molho de cranberry. Todos riam, passavam pratos, fingindo ser uma família unida e feliz. Celeste estava do outro lado da mesa, seu anel de noivado brilhando sob as luzes, tagarelando sobre os planos do casamento como se já estivessem pagos. Meu pai cortava o peru com a precisão de um cirurgião, enquanto lançava piadas vazias sobre as festas de fim de ano, o Natal, época de dar presente e receber culpa. Ele ria, como se fosse o homem mais engraçado da mesa. Minha mãe ajustava os talheres pela terceira vez, os dedos trêmulos, os olhos cuidadosamente desviados dos meus. Era sempre assim, eles ocupavam o espaço com ruídos, com gestos, com qualquer coisa que não fosse o silêncio que revelaria a verdade. Esperei até a sobremesa quando as vozes amoleceram com o vinho e o ar ficou pesado de açúcar e fingimento. Então me levantei, o envelope queimando entre meus dedos como uma prova de fogo. Tenho algo a dizer, anunciei, e o riso de Celeste morreu na garganta. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros já desconfiados. Puxei o papel da bolsa e o estendi para ela como um veredicto. Leia, ordenei, sem um tremor na voz. Celeste franziu o senho, como se eu tivesse lhe oferecido um pedaço de lixo. Rasgou o envelope com unhas recém-pintadas, os olhos percorrendo as linhas com crescente incredulidade. Seu rosto esbranquiçou, depois ruborizou de raiva. O que é isso? Meu pai gritou, arrancando a folha de suas mãos. A faca que ele usará para cortar o peru caiu no prato com um estalo. Minha mãe deixou o garfo escapar, o metal batendo contra a porcelana como um sinal de alarme. Não vou pagar pelo casamento, declarei, fitando Celeste sem pestanejar. Acabou a época em que eu banco os caprichos de vocês. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca que meu pai ainda segurava. Celeste abriu a boca, fechou, abriu novamente. Você é tão egoísta, cuspiu, a voz trêmula de fúria. Depois de tudo que fizemos por você, meu pai rugiu, esmagando a carta contra a mesa como se pudesse apagar as palavras com a força dos punhos. Minha mãe apenas balbuciou, não podemos conversar sobre isso, as mãos tremendo sobre o guardanapo. Os primos e tios fingiram sudem interesse nos talheres, mas eu sentia seus olhares furtivos, ávidos por drama. Não há o que discutir, respondi, já me afastando. Já dei demais. Agora chega. Celeste explodiu, você arruinou meu dia. Todo mundo vai saber o que você fez. Enquanto meu pai vociferava algo sobre lealdade familiar e ingratidão. Não me virei. O ar gelado da noite me acertou como um soco quando abri a porta, mas era melhor que o calor sufocante daquela sala. Meu carro esperava no caminho de pedra, as chaves pesadas na palma da mão. Não era uma fuga. Era uma declaração de independência.
No dia seguinte ao Natal, meu celular tornou-se um campo de batalha. As notificações pipocavam como balas, mensagens de Celeste ácidas e precisas como veneno. Como você pôde me humilhar assim? Pensei que fosse minha irmã, não uma estranha mesquinha. Li cada uma, mas não respondi. Sabia que qualquer palavra minha seria distorcida, transformada em prova de minha crueldade. Celeste sempre soube jogar esse jogo, se fazer de vítima enquanto me crucificava. Até que ela escalou. Ao meio-dia, abri o Facebook e lá estava, um post público fixado no topo de seu perfil, com uma foto dela de olhos inchados, maquiagem estrategicamente borrada, claro. Algumas pessoas valorizam dinheiro mais que família, escrevia, com a dramaticidade de uma telenovela. Minha irmã preferiu ver meu sonho desmoronar a ajudar. Que triste saber que sangue não é mais espesso que água, ou que notas de $100. Os comentários encheram em minutos. Que falta de coração, família é tudo, menina deve ter inveja do sucesso da irmã. Riram de mim antes mesmo de me conhecerem. Engoli a bile. Podia quase ouvir Celeste ditando cada palavra, ensaiando a expressão de dor enquanto digitava. Mas não caí na armadilha. Bloqueei os comentários, silenciei as notificações. Ela queria uma guerra pública? Não teria satisfação. Então veio a fase das ligações. Evelyn, a fofoqueira profissional de Springfield, me abordou no supermercado com um sorriso falso. Ouvi dizer que você está causando um reboliço na família, querida, cochiou, enquanto seus olhos brilhavam com a expectativa de fofoca fresca. As pessoas estão falando que você abandonou sua irmã na hora mais importante da vida dela. Não respondi. Não justifiquei. Apenas empurrei o carrinho para longe, deixando-a com sua decepção mastigável. Mas Springfield era pequena demais para escapatórias. Nos corredores do mercado ouvia sussurros. É ela, a que não ajudou a irmã, dizem que ela sempre foi egoísta. Até o caixa me olhou com pena, ou era julgamento? Não importava. Eu já havia decidido, não lutaria contra sombras. Em vez disso, apaguei-as de vez. Jacob foi o único que entendeu. Encontramo-nos em um café vazio às margens da cidade, longe dos olhares curiosos. Eles sugaram você até o osso, disse, sem rodeios, enquanto mexia no açúcar que não ia usar. Agora que você disse não, virou a vilã. Mas a verdade? Você é a primeira pessoa nessa família a ter coragem de se salvar. Suas palavras ecoaram em mim como um veredicto absoluto. Foi então que soube, não bastava resistir. Precisava partir. Roanoke, Virgínia, apareceu como uma promessa em meu computador, uma cidadezinha aninhada entre montanhas, onde ninguém conhecia meu sobrenome nem as mentiras que ele carregava. Enviei o e-mail para a matriz da empresa na mesma hora. Estou interessada na vaga em Roanoke. Quando posso discutir a transferência? A resposta veio rápido, como um presságio. Temos uma posição aberta. Você seria uma ótima adição. Não era uma fuga. Era um renascimento. Passar as semanas seguintes foi como desatar nós que me prendiam há anos. Vendi móveis que não queria, doei roupas que não me serviam mais, empacotei apenas o essencial. Cada caixa fechada era um adeus a uma versão de mim que já não existia. Springfield ficaria para trás com suas línguas afiadas, suas expectativas sufocantes, sua ideia doentia de que amor se media em cheques e sacrifícios. Na véspera da mudança, olhei pela última vez o quarto que fora meu refúgio e minha prisão. As paredes nuas, as gavetas vazias. No espelho, uma mulher que finalmente reconhecia. Não a filha obediente, não a irmã explorada, não a caixa eletrônica da família. Apenas eu. Jacob me abraçou no estacionamento do prédio, as mãos firmes em meus ombros. Não olhe para trás, murmurou. Lá na frente tem algo melhor. E pela primeira vez em anos, acreditei nele. O único que sempre esteve do meu lado era Jacob. Ele ouvirá minhas lamentações sobre pagar as contas de Celeste, só para vê-la desperdiçar dinheiro em caprichos supérfluos. Você merece viver por você mesma, acrescentou, com uma firmeza que cortava o ar como uma lâmina. Assenti, grata não apenas pelo apoio, mas pela lembrança cruelmente necessária de que soltar era um ato de sobrevivência. Prometi manter contato, e seu abraço antes de eu voltar para as caixas foi o último fio de humanidade que levei de Springfield. 3 dias depois, uma carta chegou. O envelope era estranho, o endereço escrito à mão, com uma caligrafia que fingia ser do meu pai, mas traía os floreios exagerados de Celeste. Dentro, um documento com o título pomposo de acordo do fundo familiar. Meu estômago se revirou ao ler, um contrato exigindo que eu depositasse $25.000 anuais em um suposto fundo para a aposentadoria dos meus pais. As assinaturas, a do meu pai e a de Celeste, eram suspeitas demais perfeitas, como se tivessem sido copiadas de um modelo.
E a cláusula final, a mais cruel, conforme acordado na reunião familiar de 12/05, uma data em que eu nem sequer estava na cidade. Não era apenas mais uma chantagem. Era uma armadilha jurídica, meticulosamente arquitetada para me enredar. Eles haviam escalado de culpas manipuladas para fraude descarada. Liguei para o banco com as mãos trêmulas. Nenhuma conta nova foi aberta em seu nome, confirmou a atendente. Mas eu não confiaria em palavras. No dia seguinte, o documento estava sobre a mesa de uma advogada, cujas sobrancelhas se ergueram enquanto folheava as páginas. Isso não tem valor legal, sentenciou. É amador, provavelmente fabricado. Você precisa se proteger. Sua sugestão foi clara, uma ordem de restrição contra Celeste dado o histórico de assédio. Não hesitei. Assinei os papéis no tribunal do condado, a caneta firme, como se cada letra fosse um tijolo na muralha que finalmente erguia entre mim e eles. A ordem não impediria meu pai ou minha mãe, mas Celeste não poderia mais me ligar, me enviar mensagens ou aparecer na minha porta. Levará algumas semanas para ser processada, avisou a funcionária. Mas o simples ato de registrá-la já me devolveu algo que há anos me haviam roubado, o controle. Na véspera da partida, perambulei pelo apartamento vazio em Springfield, as paredes ecoando os fantasmas de uma vida gasto em agradar quem nunca me viu. Os móveis haviam sido vendidos ou guardados. Só restavam caixas e a certeza de que aquele lugar já não era meu. O contrato falso de Celeste foi a prova final. Para eles, eu nunca fora filha, apenas uma fonte de recursos. A assinatura do meu pai no papel doía mais que qualquer palavra, uma traição que eu não soube prever. Minha mãe não assinará, mas seu silêncio ao longo de tudo gritava mais alto que qualquer acusação. Tranquei a porta pela última vez, deixei as chaves com o síndico e carreguei o carro com o pouco que restava de mim. Quando saí de Springfield, as ruas familiares se dissolveram no retrovisor, borradas pelas lágrimas que me recusei a derramar. Roanoke me recebeu em uma manhã gélida de fevereiro, com o cheiro de tinta fresca no apartamento novo e a promessa das Blue Ridge Mountains se estendendo além da janela. Desempacotei caixas, organizei estantes, mergulhei no trabalho na filial de marketing como quem se afoga em águas limpas depois de anos no lodo. Pela primeira vez em uma década, acordei sem o peso das expectativas alheias. Caminhei até uma cafeteria no centro, pedi um café e me sentei junto à vitrine, saboreando o ar como se fosse oxigênio puro depois de uma vida de asfixia. Roanoke era silenciosa, um contraste gritante com o sufoco dos fofoqueiros de Springfield. Eu estava recomeçando, e pela primeira vez, isso não doía, doía bem. Até que a paz durou uma semana. Uma mensagem de um número bloqueado estremeceu meu telefone. Não dá para fugir da família. Vou fazer todo mundo saber quem você realmente é. Não precisei de mais do que 2 palavras para reconhecer a autoria. Mesmo com a ordem de restrição em andamento, Celeste ainda tentava cravar suas garras em mim. Deletei a mensagem, mas a náusea permaneceu. Sua ameaça não era vazio retórico, ela já provara ser mestre em transformar pessoas contra mim. Bloqueei o número e tentei me concentrar no trabalho, mas suas palavras pairaram sobre mim como uma névoa tóxica turvando o céu limpo do meu recomeço. 2 semanas depois, o veneno atingiu meu emprego. Minha chefe me chamou em sua sala, o rosto sério. Recebemos algumas preocupações, disse, entrelaçando os dedos. Há rumores de que você falsificou suas qualificações. Fitei-a, estupefata. Isso não é verdade, respondi, a voz firme apesar do pânico que subia pela minha garganta como lava. Ela assentiu, mas pediu que eu esclarecesse meu histórico com o RH. Ao sair de seu escritório, senti o familiar ardor da manipulação de Celeste. Ela não se contentava mais em me perseguir. Agora, queria destruir o único alicerce que eu havia reconstruído. Passei a noite revirando e-mails e currículos antigos, verificando cada linha, cada data, como quem examina as trincas de uma fundação antes da tempestade. A acusação era infundada, mas se espalhava como fogo em palha seca. Precisava descobrir como. Liguei para Jacob naquela noite. Ele permanecerá em Springfield, mas mantinha-se próximo, sempre pronto a ser meu porto. Ouvi uma coisa, disse, a voz baixa. Um colega seu, que conhece o noivo da Celeste, mencionou você em um bar. Disse que você mentiu sobre sua experiência para conseguir a vaga em Roanoke. Apertei o telefone com força, a mente acelerando. Celeste usará sua rede de contatos, o noivo, seus comparsas, para semear a discórdia até meu novo escritório. Jacob ouvirá a história de um conhecido mútuo, que estivera naquele bar, e as peças se encaixaram quando o nome de Celeste foi mencionado. Ela não vai desistir, advertiu Jacob. Você precisa acabar com isso. Suas palavras foram o farol que precisei.
No dia seguinte, entrei na sala do RH com uma pasta recheada, meu currículo, avaliações de desempenho de Springfield, e-mails confirmando minha transferência, certificados, tudo meticulosamente organizado. Ouvi os rumores, disse a gerente, mantendo o tom sereno. Eles vêm da minha irmã, Celeste. Temos um conflito pessoal, e ela está tentando me descreditar. Contei o essencial e as exigências, o contrato falso, a ordem de restrição, sem me afundar nos detalhes sórdidos. Entreguei meus documentos, provando cada projeto que liderara, cada curso que completará. A gerente folheou meu dossiê, a expressão amolecendo. Isso parece sólido, admitiu. Vamos investigar a origem do boato. Uma semana depois, o RH me chamou de volta. Rastrearam a fonte, um e-mail anônimo enviado a um funcionário júnior, alegando que eu falsificara minhas credenciais. O IP remetia a uma lanchonete em Springfield, e a redação vaga, mas venenosa, tinha a assinatura inconfundível de Celeste. O caso foi arquivado como infundado. Meus registros verificados eram irrepreensíveis. Você está livre de qualquer suspeita, disse a gerente. Lamentamos que isso tenha acontecido. Agradeci aliviada, mas sabia que aquilo não era o fim. Celeste falhara dessa vez, mas sua obsessão era um câncer que metastasiava. Guardei o relatório do RH como prova caso precisasse. Roanoke era meu território agora, e eu não permitiria que ela o envenenasse. 6 meses depois, foi Florence quem me puxou de volta ao passado. Uma mensagem inesperada: sua mãe e seu pai querem consertar as coisas. A família está pronta para conversar para sarar essa ferida. Desconfiada, mas com um fragmento de esperança, afinal, eu construíra uma vida em Roanoke com amigos, estabilidade, uma rotina que finalmente me pertencia. Considerei que talvez, só talvez, eles tivessem enxergado a luz. Closure soava tentador. Marquei uma viagem de fim de semana para Springfield, prometendo a mim mesma que ouviria, mas não cederia. Cheguei à casa dos meus pais em uma tarde quente de agosto. Florence me recebeu à porta, o sorriso hesitante. Dentro, Celeste ocupava a cabeceira da mesa, os braços cruzados como uma rainha deposta. Meu pai folheava um caderno cheio de números, os olhos evitando os meus. Minha mãe servia chá gelado, as mãos trêmulas traindo o que suas palavras não ousavam dizer. O ar pesava como chumbo. Era como se tivessem ensaiado cada palavra. Florence quebrou o silêncio com uma voz suave, quase melódica, como se estivesse recitando um script. Só queremos que a família esteja unida de novo, disse, os olhos brilhando com uma sinceridade calculada. Assenti, esperando pelo golpe. Não demorou. Meu pai tossiu, empurrando o caderno na minha direção com um gesto que pretendia ser casual, mas era puro cálculo. Sua mãe e eu não estamos mais na mesma idade, começou, a voz rouca de quem já praticou essa fala muitas vezes. Precisamos de ajuda com as despesas, aluguel, contas, um carro novo. As palavras caíam como pedras no poço do meu estômago. Celeste não perdeu tempo. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Você está indo bem em Roanoke, não é? Alguns milhares por mês não fariam diferença para você. É o mínimo que poderia fazer. Olhei para o caderno. Uma lista impecável, digitada com precisão cirúrgica. Aluguel, remédios, despesas diversas. Não era um pedido. Era uma cobrança disfarçada de dever mais uma vez. Meu peito se fechou como um punho. Não era reconciliação. Era a mesma armadilha de sempre, só que com um verniz novo. Eles não tinham mudado. Ainda me viam como uma conta bancária com pernas, não como filha, não como irmã. Empurrei o caderno de volta. Não, disse, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Não vou pagar pelas escolhas de vocês. Os olhos de Celeste se estreitaram, escuros como uma tempestade. Você nos deve, cuspiu, as palavras carregadas de veneno. Depois de tudo que fizemos por você, não pode simplesmente virar as costas. Meu pai balançou a cabeça, a voz subindo em tom de sermão. Isso é questão de responsabilidade familiar. Minha mãe, como sempre, permaneceu em silêncio, os dedos torcendo o guardanapo até ele se desmanchar. Florence tentou intervir, vamos nos acalmar, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Levantei-me tão rápido que a cadeira rangiu contra o chão. Já dei anos da minha vida e do meu dinheiro para vocês, disse, fitando Celeste com um olhar queimando de raiva contida. Chega! Esta é a última vez que temos essa conversa. Ela se levantou também, a voz gotejando ódio. Você vai se arrepender de nos abandonar. Meu pai murmurou algo sobre ingratidão, as palavras perdidas no ar espesso. Minha mãe finalmente falou, a voz trêmula, quase inaudível. Não pode ajudar nem um pouco. Olhei para ela desejando pela milésima vez que tivesse me defendido uma vez que fosse. Já ajudei demais, respondi.
Saí sem olhar para trás. Florence me seguiu até a varanda, desculpando-se em voz baixa, mas acenei com a mão. Não é culpa sua, disse, e era verdade. O calor do verão me envolveu assim que cruzei a porta, pesado como um manto, mas não tão sufocante quanto a casa que deixava para trás. Dirigi direto para um hotel, incapaz de passar outra noite naquela cidade. As mensagens começaram antes mesmo de eu chegar ao quarto. Celeste, é claro, acusações, chantagens emocionais, frases cuidadosamente elaboradas para doer. Bloqueei seu número sem hesitar. Meu pai enviou uma única mensagem. Você está cometendo um erro. Apaguei. Minha mãe não disse nada. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Pensei em todos os anos que passei tentando ser suficiente para eles, esperando que um dia me vissem como algo além de um recurso. Nunca aconteceu. No dia seguinte, fiz o check-out do hotel e voltei para Roanoke, cada quilômetro entre nós me libertando um pouco mais. A cidade me recebeu com suas ruas tranquilas e o horizonte montanhoso, como um abraço depois de uma longa ausência. Ao entrar no meu apartamento, soltei a bolsa no chão e senti algo se desprender de mim, não um peso, mas uma corrente. Springfield era o passado, uma página que eu finalmente havia virado. Não estava fugindo. Estava escolhendo. Minha carreira me esperava, meus amigos estavam lá, e minha vida pela primeira vez era só minha. Um ano depois, uma conhecida em comum me deu notícias. Celeste havia sido demitida da empresa de marketing onde trabalhava havia anos. Sua mania de espalhar mentiras sobre colegas para subir na hierarquia finalmente a havia alcançado. Um deles reuniu provas, e a investigação interna foi implacável. Não senti alegria ao saber. Apenas um silêncio interno, como se o universo tivesse finalmente equilibrado as contas. Suas mentiras quase destruíram minha reputação em Roanoke. Ver suas ações voltarem contra ela foi menos vingança e mais justiça poética. Sobre meus pais, a realidade era menos dramática, mas igualmente reveladora. Sem meu apoio financeiro, lutavam para fechar as contas. A aposentadoria mal cobria o essencial: comida, luz, um apartamento modesto nos arredores de Springfield. Tiveram que vender o carro e se mudaram para um lugar menor. Um aperto no peito, sim, mas passageiro. Eles haviam escolhido o lado de Celeste, esperando que eu bancasse suas vidas. Agora colhiam o que plantaram. Não desejava mal a eles. Mas também não era minha obrigação consertar o que quebraram. Em Roanoke minha vida florescia. Havia sido promovida a gerente sênior de marketing, um cargo que me desafiava e me enchia de propósito. Adorava liderar projetos, trocar ideias com minha equipe, ver estratégias ganharem vida. Fora do trabalho, tinha um círculo de amigos que se tornará família, os que escolhi. Caminhávamos pelas trilhas das Blue Ridge aos fins de semana, jantávamos em restaurantes locais, ríamos sobre nada em cafés barulhentos. Meu apartamento, antes apenas um refúgio, agora respirava vida, livros empilhados, plantas que eu conseguia manter vivas, fotos de momentos que eu mesma havia criado. Vivia por mim. E era libertador. Aprendi lições duras nesse caminho. Dizer não a quem só sabe tirar não é egoísmo, é sobrevivência. Minha família confundiu minha bondade com fraqueza, mas cada limite que impus me tornou mais forte. Priorizar minha saúde mental significou cortar laços tóxicos, mesmo que doesse. Antes, achava que família era sinônimo de obrigação. Hoje sei que é sobre respeito mútuo. Romper com eles não foi fácil, mas foi necessário para preservar minha paz. Se minha história ressoa com você, saiba que não está sozinho. Escolher a si mesmo não é um ato de crueldade, é um ato de coragem. E para quem acompanhou essa jornada até aqui, obrigada por ouvir. Seu apoio, mesmo silencioso, faz toda a diferença. Gostaria de saber, você já precisou traçar limites com quem deveria amá-lo? Como encontrou força para colocar seu bem-estar em primeiro lugar?